Nesta aula veremos como medir corrente contínua utilizando um multímetro digital. Vamos lá! Para medir a intensidade de uma determinada corrente, devemos colocar o multímetro em série com o circuito a ser medido, de acordo com a representação no diagrama. Nesta representação, temos uma bateria ligada a um multímetro e a uma lâmpada. Deste modo, a corrente circulará pelo instrumento e pela lâmpada. Com essa ligação, podemos saber qual a intensidade da corrente que circula pela lâmpada. Vejamos um exemplo prático desta ligação. Com as pontas de prova do multímetro já conectadas, iniciamos a simulação e ajustamos a escala do aparelho para 10 amperes. Como não sabemos o valor da corrente, geralmente ajustamos a escala no maior valor de grandeza, que neste multímetro é 10 amperes. Porém, há multímetros que possuem a capacidade de medir correntes maiores. Então, observe na escala qual a capacidade do seu aparelho e sempre ajuste a maior escala quando for medir uma corrente contínua. É importante esclarecer que a maioria dos multímetros digitais só mede corrente contínua. Por isso, não devem ser utilizados para medir correntes alternadas que são fornecidas pela rede elétrica. Na escala de 10 amperes, não foi possível medir a corrente que circula pela lâmpada. O visor do aparelho está zerado. Isto indica que a corrente que circula pelo circuito é bem menor do que 10 amperes. Então, ajustamos a corrente para a escala mais próxima, que neste caso é 200 miliamperes. Veja que após o ajuste conseguimos medir o valor da corrente, que neste caso é igual a 85,3 miliamperes. Se mudarmos a escala para um valor menor, no visor aparecerá o número 1, indicando que a corrente é maior do que a escala que foi escolhida. Conforme já comentamos, para evitar erros na leitura, sempre que for medir uma corrente, escolha a maior escala do seu aparelho. E, caso seja necessário, diminua a escala gradativamente até conseguir medir o valor da corrente do multímetro. Esse cuidado é necessário, pois, se escolhermos a escala errada, poderá haver um excesso de corrente no instrumento, o que causará a sua queima. Finalizamos esta aula, onde vimos como medir corrente contínua utilizando um multímetro digital. Vale ressaltar que antes de medir qualquer valor, devemos verificar o sinal de cada ponta de prova do multímetro, ou seja, encostar o terminal positivo, ponta vermelha do multímetro, no positivo e negativo, ponta preta, no negativo.